E aí, como é que você tá? Tudo certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você sai da Matrix de maneira científica. Tô lendo o livro da Elaine Orives e tem alguns códigos aqui bem importantes para compartilhar contigo, então fica até o final. Um dos passos para transcender a Matrix é estar com uma frequência elevada, principalmente acima de 200 Hz. Vou até colocar a escala de Hawkins aí para você ver, que a gente tem algumas escalas, inclusive as frequências mais baixas são culpa e vergonha. Por incrível que pareça, a raiva tem uma frequência muito mais alta do que isso. E a gente tem uma frequência em específico, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é 200 Hz, que é exatamente a frequência da coragem. Ou seja, quando você toma a coragem e vai da coragem para cima, você começou a transcender a Matrix, transcender o teu ego. E quando você tá pra baixo, você ainda tá ou na coragem em si, nessa frequência de 200 Hz, você tá no meio do caminho. Só que antes de falar sobre o estudo do David Hawkins, que é justamente essa tabela das emoções, eu preciso te falar sobre um estudo anterior, que é muito comentado aqui nesse livro, que virou uma chave muito grande na minha cabeça, que é o estudo da cinesiologia. O que é a cinesiologia, né? Vem da palavra kinesis mais logia, palavra de origem grega que significa estudo do movimento. É uma ciência que analisa os movimentos corporais, tradicionalmente ligada a áreas como ortopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, e ela aplica conceitos da biomecânica, anatomia, fisiologia, neurociência e aspectos psicossociais com o propósito de prevenir e tratar lesões musculares. E ele fala que a cinesiologia moderna é atribuída a George Goldhart. Esse é o cara, né? Que é um quiropraxista norte-americano. Ele começou a perceber que os músculos reagem de forma variada a diferentes estímulos, positivos ou negativos. Ele fez um teste básico primeiro, que foi ele introduzir uma vitamina no músculo e percebia que os músculos, aquele músculo em específico, ficava forte. Quando ele colocava algum produto químico, pesticida ou algo nesse sentido, o músculo tinha uma resposta muscular fraca. E ele percebeu que o sistema elétrico do corpo tem uma conexão direta com nossa mente inconsciente. Na minha concepção é como se fosse uma forma de hackear nossa mente racional, que fica pensando, racionalizando, e às vezes a gente não consegue chegar numa conclusão ou perceber o bloqueio que a gente tem. E com a cinesiologia, né, com esse estudo do corpo, até da resposta muscular sendo fraca ou forte, dependendo do positivo ou do negativo, ele percebeu que dava para hackear a mente consciente e ter uma comunicação direta com o inconsciente. Sabe quando você fala também sobre linguagem corporal? A pessoa age de forma automática, ou seja, o corpo fala, né? Tem vários estudos sobre isso. Para mim gerou uma conexão muito forte, onde tem uma reação, tem alguma coisa e o corpo se movimenta, ou ele fica muito fraco, ou ele fica mais forte, ou aquela situação de luta ou fuga, até das expressões faciais e corporais, né? Os músculos, nervos e órgãos do corpo estão interligados por meio de circuitos elétricos, que são também conhecidos como meridianos de energia. Inclusive, aqui fala um pouco sobre a medicina tradicional chinesa, né? Que eles focam muito nessa parte dos meridianos, são pontos do corpo que tem essa concentração energética. A mente inconsciente, como grande parte de estudos do Freud e Jung já indicavam, que armazena uma vasta quantidade de informações e experiências que muitas vezes não estão acessíveis à mente consciente. No entanto, essas informações afetam diretamente o comportamento, os sentimentos e até a saúde física. Eu tô lendo alguns pontos, mas daqui a pouco eu vou chegar na linha de raciocínio final e tu vai entender como de fato transcender a Matrix, ou até fazer uma leitura da tua frequência e entender por que tu não tá conseguindo prosperar, ou por que conscientemente tu quer realizar algo, mas tu não consegue, e mesmo pensando de forma positiva, mesmo fazendo afirmação, as coisas não acontecem e não andam na tua vida. Ele comenta algo muito interessante que ele descobriu no estudo, né? Que os músculos do corpo não apenas sustentam o movimento, mas também funcionam como antenas que captam sinais do sistema nervoso e do campo eletromagnético. Olha que louco, né? E aqui começa a ficar interessante, porque lembra do David Hawkins, que é o cara da tabela de Hawkins, né, das emoções? David Hawkins começou a pegar a cinesiologia e aplicar nesses conceitos das emoções, do eletromagnetismo. Ele começou a descobrir umas coisas bem interessantes. Só para sintetizar até então, quando o nosso corpo é ingerido algum alimento que é natural, que é positivo, a resposta muscular é forte. Quando a gente ingere algum alimento tem agrotóxico, alguma coisa que nos causa mal, é uma resposta muscular fraca. Vocês vão entender isso na prática daqui a pouco. Só que ele começou a perceber que as emoções também afetam isso, os pensamentos negativos também afetam essa resposta muscular fraca ou forte. E aí a gente começa a analisar uns pontos. As músicas que você escuta são frequências, e essas frequências também vão gerar uma resposta muscular fraca ou uma resposta muscular forte. Por exemplo, música clássica. Já tem um estudo, inclusive, do
Masaru Emoto, que comprova que quando você escuta músicas positivas, né, o efeito dessa música na água, fica os cristais perfeitos. E quando você escuta uma música negativa ou palavras negativas, aquela água não consegue se formar, não consegue formar aquela geometria. Ou seja, tem um impacto direto, já que nosso corpo também tem 70 a 80% de água. O negócio começa a ficar interessante. Estímulos emocionais, né, traumas, crenças limitantes e situações de estresse. Em relação aos estímulos emocionais como traumas, crenças limitantes ou estresse, a resposta muscular tende a ser ainda mais complexa. A mente inconsciente armazena as memórias e sentimentos que, quando ativados, podem gerar memórias musculares distintas. Alguns exemplos incluem crenças limitantes. Quando uma pessoa está em confronto com uma crença limitante inconsciente, com pensamentos do tipo não sou bom o suficiente, não mereço prosperidade, o teste muscular revela uma fraqueza. Mesmo sem estímulos físicos presentes, a mente inconsciente reage de forma elétrica, causando um colapso temporário na força muscular. Outro ponto, emoções não resolvidas, ou seja, uma lembrança intensa de um trauma gera resposta muscular de fraqueza, assim como uma lembrança positiva te deixa mais forte. A questão chave é, a gente tem cerca de 70 a 80 mil pensamentos diários. A maioria está inconsciente. E por padrão a gente mora num país e numa frequência, digamos, da massa no geral, que nos tende a fazer ficar estressado, ansioso, pensar de forma negativa. Bingo, é exatamente aí que o sistema nos controla. As músicas que a gente escuta e escuta todo dia no TikTok, em vários lugares, os estímulos que a gente recebe assistindo uma notícia, uma televisão, tudo isso que interfere no teu sistema te deixa fraco. Pensamentos, decisões, intenções, tudo isso também foi descoberto que afeta. E aí tem os estímulos energéticos. Eu lembro de uma frase que minha mãe dizia que é: cuidado com esse ambiente, diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Outro gênero importante de estímulo, ou seja, sempre tem um estímulo, é o campo energético que envolve a pessoa. Isso pode incluir desde a exposição a campos eletromagnéticos até a presença de outras pessoas cujas vibrações energéticas afetam o indivíduo. As respostas musculares refletem como o corpo reage a essas energias sutis. Campos eletromagnéticos. Quando exposto a altos níveis de campos eletromagnéticos, como emitidos por aparelhos eletrônicos, ou seja, só de deixar o celular, o computador perto de você enquanto você dorme ou passar muito tempo com ele, a resposta muscular é uma resposta muscular fraca. Ou seja, isso está te deixando cada vez mais fraco. Essa dependência do celular, dos dispositivos, e essa desconexão com a natureza faz ficar cada dia mais fraco, cada dia mais atrofiado em certo sentido, tanto energeticamente como o teu próprio músculo, presta atenção, teu próprio músculo enfraquece. Vibrações de outras pessoas. Quando alguém está próximo de você com uma frequência vibracional muito baixa, o corpo pode reagir com fraqueza muscular. E aqui eu vou te lembrar de um negócio. Sabe quando você estava num ambiente que a galera só reclamava, só falava mal dos outros e você saía esgotado, ficava bocejando direto, abrindo a boca, no nível de cansaço extremo, chegava em casa, só ia lá e apagava, dormia. Exatamente isso que acontece. Além da tua energia, se tu tiver muito positivo, ser passado para essas pessoas que a própria natureza tende a equilibrar, por exemplo, tu chega com a energia lá em cima, nossa, tô animadaço, tu vai para um ambiente negativo, é como se houvesse uma troca energética, onde a natureza fala, peraí, a média desse ambiente é essa galera negativa aqui, então é X Hz, é 100 Hz, e tu tá vibrando em 350 Hz. O que a natureza vai fazer? Por si só, né, a ordem da média do ambiente. Ela vai dizer, peraí, pega a energia desse cara que tá lá em cima, distribui nessa galera, pode ser que aumente um pouco, vai pra 120 Hz, só um exemplo, então todo mundo passa a vibrar em 120 Hz. Então tu que tava lá em cima, cuidando da tua energia, estudando todos os dias, se alimentando bem, dormindo bem, ouvindo músicas positivas, foi só ir para um ambiente negativo e tu se moldou, tu se transformou num ambiente em frequência também. Agora imagina que tu tá mal, tu chega num ambiente que a galera tá vibrando 400 Hz. O que vai acontecer? A natureza por si só, para trazer a ordem e a harmonia, vai olhar e vai falar, peraí que tem um cara lá embaixo, distribui a energia de você de cima para esse cara lá de baixo. E aí tu sobe muito rápido pra lá. Porque antes tu sozinho distribuiu energia pra todo mundo. Agora é todo mundo distribuindo energia pra ti. Eles não vão sentir muito, talvez nem baixe a frequência. Só que você vai subir. E aí tu vai se tornar a frequência daquele ambiente. Quanto mais tempo você passar lá, por conta da neuroplasticidade, tu vai se transformar naquele ambiente. Tu vai criar um hábito de ser uma nova versão que vibra nessa frequência mais alta. Pra resumir, o que eu quero te dizer? Que existe um sistema que quer te manter cada vez mais na escassez, na culpa, na pobreza, no que chamam de pecado, nas músicas, te afastando cada vez mais, alimentando muitas vezes o teu ego, fazendo gerar competitividade com o outro.
distorcendo simbolicamente vários símbolos positivos, distorcendo o que de fato é o amor sem condições, né? O amor incondicional, ou melhor, o amor universal, te fazendo cada vez mais acreditar que para se conectar com Deus eu preciso ir para outro lugar, né? Eu preciso para um lugar externo, sendo que o reino de Deus está dentro de ti. E quanto mais tu sobe a frequência, é como se mais tu entrasse para dentro e mais tu comunicasse com Deus. Quanto mais tua frequência tá baixa, mais tu vai sofrer escassez e várias questões da tua vida. E por mais que você pense de forma positiva, tu não atrai o que você quer conscientemente, tu atrai quem você é, que é a soma de tudo isso. Então imagina que eu pego todos os teus pensamentos, os teus comportamentos, as tuas emoções, a tua forma de pensar, a tua cultura, a tua energia, eu somo tudo isso e eu dou uma média. Que média é essa? Essa média é quem de fato tu és. E tu tá atraindo pra tua vida, querendo ou não, o que de fato tu és. Então, pra sair da Matrix, tu só precisa subir a tua frequência. E aqui se fala sobre um teste, que é o teste do pêndulo. Lembra que o corpo revela o inconsciente. Isso é muito utilizado inclusive na constelação, né? De receber ali do campo consciente, capta do inconsciente coletivo. E lembra que o teu inconsciente vai se comunicar diretamente com o teu corpo. Ou seja, nem passou pela racionalização, nem passou pelo entendimento. O que é isso que está acontecendo? Tu só pede e a resposta é dada. Ou seja, tem um teste que é um teste binário, né? Ou é sim ou é não. Como é que tu pode fazer isso? Lembra que quando é algo positivo, o músculo fica forte. Quando é algo negativo, o músculo enfraquece. Tem dois testes. O teste da mão, pegar a mão dominante, que vai ser a que vai segurar, e a outra mão vai ser a que vai puxar. Então quando eu vou puxando aqui, eu posso puxar com mais força. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer uma pergunta, que é, eu posso dizer assim, ó, meu nome é Jardel, e eu vou ver que eu tenho mais força em segurar. Eu posso aliviar, soltar, e agora eu pergunto uma coisa que é mentira, que não é. Então assim, meu nome é João. Começa a perceber que o dedo vai soltando. Ou seja, quando a resposta é muscular forte, teu músculo continua forte. Quando é verdade, né? Quando é mentira, quando a resposta é não, o teu músculo enfraquece. Tem outro teste, que é o teste do pêndulo com o corpo. E nesse teste, você vai ficar em pé, com os pés alinhados, coluna ereta. E você vai fazer assim, ó. Você fala sim, sim, sim. E olha para onde teu corpo se movimenta. Normalmente a maioria das pessoas é pra frente, mas já vi pessoas que tem o teste ao contrário, é pra trás. Então percebe, quando fala sim, 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 pra onde teu corpo vai. Depois fala não, 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 e olha pra onde teu corpo vai. Normalmente o meu vai pra trás. Feito isso, tu vai começar a perguntar sobre a tua frequência. Olha a escala de Hawkins, eu vou até botar ela na tela de novo. Alinha o corpo de novo, respira profundamente e pergunta. Minha frequência tá acima de 100 Hz? E olha pra onde teu corpo se movimenta. No teu caso do teste, se o sim foi pra frente, então foi sim. Tá acima de 100 Hz. Lembra, tem que ser perguntas objetivas para a resposta ser sim ou não. Aí depois eu pergunto, minha frequência tá acima de 200 Hz? Eu posso ir subindo aos poucos, eu posso pular. Então assim, ó, se eu pergunto, minha frequência tá acima de 400 Hz? Se não tiver, vai dar não. Aí eu posso perguntar de novo, minha frequência tá acima de 350 Hz? E aí eu vou ver a resposta do meu corpo. E é exatamente assim que tu vai perceber a tua frequência. Quando eu fiz isso com algumas pessoas que eu atendo, né, que eu tenho um desafio chamado 10k, 50k em 30 dias, onde eu coloco a galera no grupo e faço eles prosperarem em 30 dias, teve gente que rompeu muitas barreiras, é porque de fato o ambiente é de alta frequência e a pessoa não sobe a frequência, mas ela sustenta por mais tempo lá. Não adianta eu acordar pela manhã, ser totalmente grato, fazer o diário da gratidão, pensar de forma positiva, mas à noite ou à tarde eu baixo minha frequência. Então imagina que durante a semana eu vou empilhando frequências positivas. Quando eu somo a semana e eu dou a média da semana, qual é essa média? É acima de 200 Hz ou é abaixo? Essa é a forma de hackear a Matrix. Ao invés de ficar pensando, eu tenho que tirar minhas crenças limitantes, eu tenho que fazer não sei o que. Sim, de fato tem. Só que o segredo é ficar acima de 200 Hz. Quem tá abaixo de 200 Hz não atrai prosperidade para a vida. Fica na sobrevivência, fica na escassez, fica preso no ego e não consegue se libertar. E também não tem acesso direto à fonte. Lembrando que não é porque tu fez o exercício agora que a tua frequência definitiva é isso. Tá sempre mudando. Porque exatamente agora tu pode sair, tacou o dedo midinho na cadeira e aí tu começou a reclamar, automaticamente tua frequência desce. Então ela tá sendo sempre volátil, né? Ela tá sempre mudando. Ou seja, o que tu pode fazer durante teu dia, durante a manhã, a tarde e a noite, para que tu se mantenha cada vez mais positivo. E sempre quando ela baixar, tu levanta a frequência. Sempre quando baixar, levanta a frequência. Quanto mais tu ficar na frequência acima de 200 Hz, que é a frequência da coragem, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Então, muito obrigado. Tu gostou desse vídeo? Deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tô começando o canal agora, mas senti de tá lendo aqui, peguei esses insights e compartilhar com vocês. É um prazer servir cada um de vocês. Vamos nessa.
hackear e transcender a Matrix. Tamo junto, valeu!